Olá, alunos, olá, demais espectadores do canal Adverum, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo aí, live de comentários da prova do MP do Paraná. Aí já começando então o pessoal, Guilherme, seja bem-vindo, Isabelle, Felipe, sejam bem-vindos aí, vamos lá. Meu nome é Moisés Casarotto, sou promotor de justiça no estado de Mato Grosso do Sul. Na mesma época eu também passei no MP do Paraná. Acabei optando por aqui no Mato Grosso do Sul por questões, né, familiares também, mas é um excelente MP, excelente cidade, é um belo estado para morar. Com certeza saíram muito felizes. Vamos botar aqui o professor Luiz também. O professor Luiz vai participar conosco dessa, que é outro professor Adverum. Eu leciono basicamente o grupo 1, que é penal. Olha, já entrou o professor Luiz, seja bem-vindo, professor Luiz. Muito obrigado, Moisés. Forte abraço, colega. À disposição de todos. Tá. Só concluir minha apresentação, então, né? O MP do Paraná, como estava reforçando com os alunos e espectadores, né? Um excelente MP, para quem quiser ir fazer carreira, excelente estado. O MP do Paraná, a gente já que acompanha, eu que fiz prova e também, como professor, acompanha as provas, tem um perfil próprio, né? Cada MP tem seu perfil, né? E a Adverum busca, então, suprir essa necessidade dos alunos, especialmente segunda fase, que é justamente fazer rodadas de simulados. Essas rodadas de simulados de segunda fase, elas simulam exatamente como é o concurso. O mesmo número de questões, o mesmo tamanho de perguntas, claro, perguntas inéditas dos professores, mas da forma semelhante ao concurso, para que o aluno já submeta aquela prova exatamente como será futuramente. E mais, aí depois que o aluno, então, faz a resposta, submete, né, manda via sistema ao Adverum, né? Depois disso ele recebe uma resposta padrão, uma resposta que o professor dá como se fosse respondendo, complementos com muita informação sobre aquele tema como objeto de estudo e mais, é o mais importante, uma correção personalizada. Cada aluno que fizer a prova da Adverum no sistema de rodadas vai ter a correção individualizada, desde letra, português, de como responder, o que faltou, o que pode melhorar, uma correção personalizada que dá ao candidato uma condição muito boa para depois submeter a prova e estar bem tranquilo em relação a isso. Então, o sistema Adverum tem essa qualidade, além desse suporte, né, da rodada em si, de simulado, tem um grupo de WhatsApp com os professores, que fica disponível diariamente, desde o início do curso até na véspera da prova, para tirar todas as dúvidas. Claro, fora o horário do expediente nosso, mas durante a noite, principalmente no final de semana, a gente responde todas as dúvidas, sem nenhuma exceção, ajuda, compartilha ideias, atualizações. Então, é muito importante esse grupo de WhatsApp aí com os professores. Todos os professores do curso do MP do Paraná estarão nesse grupo do WhatsApp. Então, essa foi a apresentação inicial. Passo aí para o professor Luiz também se apresentar. Só já, sempre falando, os alunos já sabem quem é frequentador do site, né, do nosso Instagram, de que ao final da nossa live, os alunos que ficarem até o final receberão uma senha que vai ter um desconto. Até amanhã, 23 horas e 59 minutos, quem ficar no site, quem ficar nos assistindo, no final vai ganhar essa senha e, querendo participar da segunda rodada, tem um desconto bom aí para participar. Seja aí bem-vindo, professor Luiz, se apresente aí. Muito obrigado, colega Moisés. Conhecendo agora através do vídeo, online, né? E é um prazer poder participar desta live aqui no curso Adverum. Já participamos dos cursos preparatórios para ingresso à carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu sou promotor aqui no Estado de São Paulo desde 1995. Né? Também prestei o concurso do Ministério Público do Paraná, isso lá nos idos de bem antes de você, lá em 1994, né? Onde havia, inclusive, uma discussão judicial se ia ter exame oral ou não. Mas a gente pode perceber que o concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Paranaense é um concurso muito visado e tem uma cara específica do Paraná. Né? Eu acho que o candidato já aprovado na segunda fase, para a segunda fase, ele galga ele tem esse êxito porque o estudo é direcionado. A gente brinca, né? São Paulo, a parte criminal foca bastante. Na segunda fase, a gente percebe que é um concurso eclético. E quem está exercendo a função de promotor de justiça pode notar que a banca examinadora aqui, a gente vai ao professor Francisco da banca, até o próprio suplente, eles tentam trazer, examinar o candidato. Eu vou abordar isso depois da sua fala,
que demonstre à banca que ele ostenta condições para sentar numa promotoria de entrância inicial e fazer praticamente tudo. Eu percebi isso. Sem esse cabedal, você não consegue exercer. Então, está de parabéns à banca, embora um concurso muito difícil, mas a Adver está preparada para, junto com vocês, dar subsídios, criar o armamento para esta guerra, porque é uma guerra, né, para que vocês possam ter o êxito e serem coroados com a aprovação. Está aí a minha apresentação, sou promotor há 24 anos, mais ou menos. Também integro aqui o GAECO, né, o GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado. Sou promotor de defesa do patrimônio público de Limeira e também promotor de justiça e defesa do consumidor. Atuo na Fazenda Pública e em uma vara civil. Portanto, estou aqui para tentar ajudar os nobres futuros colegas e estudantes que estão nos assistindo. Legal, legal, professor. Eu também atuo, já também em primeira instância, atuei em geral, né? Depois segunda instância um pouquinho mais especializado, depois agora já em especial também, apesar de uma carreira curta aqui no MP e do OMS, mas atuo no júri, infância e também em presídios. Então é bem interessante a atividade também. Professor universitário por muito tempo, agora em curso também preparatório muito tempo, que dá uma bagagem legal para contribuir para os alunos aí nessa tarefa realmente que é uma guerra. Vamos ganhar aí batalha por batalha para nós chegar ao final vencedores e serem futuros colegas. Mas vamos lá, que o pessoal sempre gosta dos comentários da prova, da nossa visão do futuro da segunda fase, né? Uma visão geral da prova, que a gente já sabe que o MP do Paraná, como falou, é uma prova eclética, porque ela aborda doutrina inclusive bem trabalhada, né? Doutrina, jurisprudência dos tribunais, questões práticas, várias matérias, que é uma prova que até direito sanitário cobre, então, e daí tem questões de direito consumidor, direito ambiental, todas separadinhas, ou seja, é uma prova extremamente ampla, que realmente o conteúdo cobrado lá no edital vai ser cobrado de uma forma bem realmente detalhada, de uma forma bem exposta. Um dos concursos que mais amplo de matérias acaba abrangendo, né? Muito interessante. É uma prova que foi difícil do ponto de vista de algumas matérias, principalmente penal, o pessoal chorou muito aí, mas bastante teórica, né? Nós sempre frisamos quem participou do MP do Paraná primeira fase, que o Adverum está começando, o principal forte do MP do Adverum é a segunda fase, é especialista, é referência em preparar para a segunda fase, mas a gente fez também curso para a primeira fase, e a gente falava muito, o MP do Paraná gosta da parte geral, parte geral do direito penal, a parte geral. Não foi o que mais caiu teoria é muito da parte geral do Código Penal. Mas penal pesou muito, mas outras matérias também, uma prova muito completa. Claro que tem algumas questões aí que dá até para a gente até pensar algum recurso, até eventualmente já vou sugerir alguns que eu percebi, mas uma prova muito bem feita do ponto de vista técnico, do ponto de vista da elaboração, do conteúdo cobrado, né? Isso é uma visão geral da prova. Quanto ao conteúdo mesmo, vou abordar alguns temas, eu achei interessante, principalmente da parte geral. Então, na prova de penal. Prova de penal, teve uma prova bem interessante, porque ela cobrou muita teoria. O pessoal até comprou teoria até, né, para não fazer falta, né? Mas muito ligado à parte geral. Então, teoria do crime, já a primeira pergunta, de causalismo, neocantismo, finalismo. Depois vem para as teorias dolo. E o que mais chamou atenção, isso não é de hoje. O MP do Paraná adora a culpabilidade. Quando eu fiz a prova, a minha foi em 2013, um pouco mais recente, foi no ano que eu entrei aqui, caiu na primeira fase, caiu na segunda fase expectativa. Eu acho que o examinador que faz o MP do Paraná ama, ou escreve muito, né? Em questão da culpabilidade. Só para vocês terem uma ideia, as questões 5, que é um caso prático, a 6 e a 7, não, a 5, a 6 e a 7, 5, 6 e 8, por lá, porque é do 7 da causal, tem a ver com culpabilidade. Prova até imprimir ela aqui, vi o gabarito, inclusive, ok? Mas olha que interessante, a questão 5, que é um caso prático, bem interessante, do cara que agride o cara que estava destruindo embriagado, estava destruindo no automóvel dele, né? E até, curiosamente, podia até confundir se fosse legítima defesa também, mas nem botaram. Só quiseram saber, na verdade, se era o estado de necessidade justificante ou exculpante, e a teoria diferenciador era diante de juridicidade e culpabilidade. Quem soubesse que realmente, né, o fato dessa necessidade não estar na culpabilidade, já respondia a questão, né? Então, culpabilidade. Na questão 6, mais claro ainda a questão, até eu sugiro aqui, ó, tomar cuidado, quem quiser eventualmente fazer um recurso na questão 6, porque realmente falava bastante culpabilidade, eu do jeito canônico, que é personagem correta, mas olha 6, jeito canônico, tranquilo, não é isso que está falando isso aí, não tem erros aí, o conceito de naturalismo também não, mas olha que interessante, a que considerada correta, né? Foi a letra C.
para o conceito psicológico da culpabilidade, e é verdade, o psicológico é o primeiro do causalismo, né? Que é o dolo e a culpa integrava ele. Então, realmente, o conceito psicológico da culpabilidade, o dolo está fundamentalmente vinculado à questão da vontade, sendo que o elemento cognitivo, apesar de existente, seria apenas pressuposto de direcionamento da vontade, desprezando totalmente a discussão sobre consciência da licitude. Realmente, no causalismo, inicialmente, não tem o aspecto da consciência da licitude. Realmente é só dolo e culpa, o teoria psicológica está correto. Mas o problema é que a letra E, a letra E fala o seguinte, a teoria psicológico-normativa. A psicológico-normativa é do neocantismo. E do neocantismo, ela mantém o dolo e a culpa e agrega a potencial consciência da licitude. E, na verdade, é só o finalismo que retira o dolo e a culpa em regra, né? Claro, pode ter posicionamento diverso, mas em regra, as principais doutrinas tratam que, na verdade, foi o finalismo que retirou o dolo e a culpa da culpabilidade, deixando ela só normativa. Porque teoria normativa pura, inclusive, chama no finalismo. Então, veja que a letra E, a teoria psicológica normativa da culpabilidade, tem como fundamental a retirada do dolo e da culpa do conceito de culpabilidade. Para mim, esse aqui está incorreto. Ah, não, então tá certo, eu sujei, mas é incorreto mesmo, porque ele não retirou, foi o outro. Mas veja como aprofundou bastante. Então, realmente a C está correta e a E está de acordo. Ela não é correta, porque ela não retirou. Quem retirou foi o finalista. Mas perceba a preciosidade do examinador, como vai lá dentro dos conceitos fundamentais do direito penal. Também a questão, só as penal que eu vou comentar, a questão 8 também, da teoria limitada do dolo, de não ter respeito da culpabilidade, teoria limitada. Então, a teoria geral do crime, resumindo, a teoria geral do crime, na prova do MP do Paraná, sempre foi cobrada e continua sendo cobrada fortemente. Além disso, duas de tráfico de drogas no direito penal, porque até por ser estado fronteiriço que nem o Mato Grosso do Sul, o Paraná tem uma série de problemas com drogas, então duas de drogas. E depois também bem plural, porque botou uma lei terrorismo, o Estatuto do Idoso, foi bem interessante. Então, o que chamou muita atenção, reforçando toda a história do MP do Paraná, parte geral, muita teoria. Direito eleitoral não teve muita dificuldade, claro que perguntas bem específicas, né? Mas trabalhou basicamente da parte inicial aí de uma questão eleitoral, penal eleitoral, que não é tão difícil. Depois uma questão que, na verdade, é fácil responder, porque quem sabia que não se aplica a perda do mandato para cargo majoritário, simulado, decisão Supremo, simulado, já respondia a questão. A última também, de fácil resposta, quem soubesse das ações, aí não é nada difícil, né? Não foi uma prova pesada eleitoral. Legislação também, muita sanção. Legislação foi muita sanção, sanção disciplinar, basicamente isso que eles gostaram. Então, percebam que eles estão preocupados com esse tema. Direito constitucional. Direito constitucional é uma prova típica de constitucional. Cobrou os temas centrais de constitucional. Não surpreendeu nada. Não foram questões difíceis. E ela foi uma prova extremamente, de certa forma, previsível. Porque no constitucional ela começou, claro, pegou interpretação na Constituição do primeiro quesito, mas olha que interessante depois. Princípio federativo, federação, repartição de competência. Duas questões. A 25 e a federação e a 30. E o que mais chamou a atenção também, controle e constitucionalidade. Controle e constitucionalidade foram três questões sequenciais, 27, 28 e 29. Três questões que cobravam doutrina, jurisprudência, decisão do Supremo, falavam das características do controle. Então, é uma prova bem interessante. Três direitos fundamentais, foi bem interessante. Duas federação, três direitos fundamentais e três de controle e constitucionalidade. Depois dividir um pouquinho o processo legislativo, poder judiciário, né? Mas uma prova bem interessante. Até comentando essa de constitucional, pelo menos uma também, para ajudar aí os colegas que estão ansiosos aí, quem foi bem, quem está no limite, né? Que sempre tem essa nossa agonia. Todo mundo passou, fiquem tranquilos, todo mundo passa por essa fase, né? Cobrou também um tema interessante, porque é um tema atual, intervenção. O Estado do Rio de Janeiro estava em intervenção federal, portanto, uma questão de intervenção, um examinador atento. O controle e constitucionalidade, a 27, por exemplo, fala assim: a instituição do controle e constitucionalidade não é consequência lógica inexorável da atribuição submissa da Constituição. Até essas consideraram correta. Essa até uma que dá para discutir. A maioria da doutrina fala que sim, a consequência do controle é justamente, né, ou pressuposto da supremacia da Constituição. Considera aí correta e realmente como correto, sim. Assinalar é incorreto. Então aí é para assinalar que no caso de lei que atente determinado grupo ouvidar-se de pessoas que mereciam igual benefício, a solução adequada é a integração inconstitucional. Não, nem sempre. Você tem que analisar a igualdade substancial, formal, então não é uma questão estanque como uma questão objetiva que eu queria colocar aqui. Mas chamou muito a atenção isso aí. Dá uma olhadinha quem quiser fazer recurso nessa primeira afirmativa da 27, que constou como correta, porque não foi assinalada, portanto. E essa não é uma afirmação que tu encontra
de forma tão categórica na doutrina. Pelo contrário, se for, inclusive o José Afonso da Silva e outros falam justamente que o controle decorre da supremacia da Constituição. Depois, passando para aquelas matérias que têm realmente menos relevância do ponto de vista mais de tamanho, né? Porque tem tributário, filosofia, sociologia. Passou administrativa. Eu vou falando, tem bastante coisa, mas é para nós ter uma ideia, né? Administrativo também tem menos questões, mas cobrou 2 concurso público, licitação, ato de administração e administração indireta. Então, também é uma prova bem tranquila. Bastante gente aí entrando na nossa live aí, sejam todos muito bem-vindos. E aí chegamos a civil. Civil até queria comentar uma bem interessante. Civil também foi bem ampla a prova, levou bastante temas do MP, desde poder familiar, decisão apoiada, mas teve uma bem interessante, a questão 49. A questão 49 de civil é uma questão basicamente tirada da jurisprudência do Supremo. Tanto é que, mais do que isso, né? Olha que interessante foi o que o examinador fez. Portanto, o examinador é atento, o examinador que vai cobrar aí, na segunda fase, a jurisprudência atualizada dos tribunais. Fala assim na 49, olha que interessante a forma de questionar do examinador. Não tem mais o que perguntar, pergunta isso. Não é tema de repercussão geral. O cara tem que saber o que é e o que não é. Não basta saber o conteúdo, né? Veja bem, professor, que nível chegamos, né? Como todo mundo já sabe tudo, né, do conceito, se é ou não é, para ser ou não, daí estão pedindo assim na 49. Não é tese de repercussão geral. Veja bem, até pode ser tese, então quer dizer que o Supremo entende daquele jeito, mas se não é repercussão geral, não tem que saber se é ou não é repercussão geral. Rapaz, o negócio está ficando, né, elite mesmo, então por isso a preparação é fundamental. Então, veja bem que interessante, a questão A, que então não é tese, a sociedade socioafetiva não é, porque o Supremo não decidiu em repercussão geral, mas falou dos 2 de transgêneros, né? Aqui, essa questão de transgêneros, quem fez a primeira fase do MP do Paraná conosco, a gente perguntou, né, e sugeriu como tema, e fez questionamento, respondeu, aprofundou esse tema, que caiu aqui em civil, caiu lá em constitucional também. O examinador de constitucional não conversou com o de civil, e os 2 cobraram a questão do transgênero. Bem interessante, muito legal. Um tema abordado no MP do Paraná, quem fez a primeira fase, vai lembrar disso, uma questão sobre julgamento, e foi repercussão geral. Então, veja que o examinador está pedindo o que é o que não é tese de repercussão geral. Os demais também são. Nós trabalhamos também no MP do Paraná, na primeira fase, sobre o regime o Supremo ter declarado inconstitucional o regime sucessório dos companheiros, diferente da união estável em relação ao casamento. Então, olha que questão muito interessante da 49. Já estou indo para o final, professor, fica tranquilo aí. Que deve ter... Fica à vontade. Eu falo rápido. Dá a palavra para o promotor de júri, você sabe que é difícil, ele quer falar 1h30, né? Eu fiquei 8 anos nisso aí, passei o boneco. Pode tocar, professor. Fica à vontade. Depois que bebe essa cachaça, é difícil soltar, né? É verdade. Bom, né? Realmente é uma coisa apaixonante. Depois, processo civil. Processo civil, até uma coisa interessante. Processo civil, fiz aqui a anotação, o examinador fez uma coisa interessante. Ele passou o Código de Processo Civil inteiro e de forma sequencial e organizada. Se vocês perceberem, da questão 60 em diante, ele já começa. 60, normas fundamentais, início do Código. Depois vai para a jurisdição e ação, questão 61, que é o próximo tópico do NCPC. Próxima, competência. Próxima, deveres das partes procuradores. Próximo, litisconsórcio. A outra, intervenção de terceiros. Depois, prevenção e mediação, que vai ter um capítulo próprio. Depois, regime das nulidades. Tá tudo na ordem, as processuais. Depois, indefende pensão inicial, que lá no pensão inicial é o resto. Depois, sentença, né? Depois do processo andante, tem a sentença. Depois, processos tribunais, recurso em espécie. Se vocês forem ver, o examinador deu uma passada em todo o Código de Processo Civil, do início ao final dele, só faltou aqui a execução, né? Mas ele passou no processo de conhecimento do início ao final, de forma sequencial, inclusive. Ou seja, que ele vai querer cobrar significância na segunda fase, que ele é atento a todo o NCPC. Ele fez uma prova extremamente plural. Não tem aqui 2 perguntas do mesmo tema, não tem. É uma de cada tema, mais ou menos, de cada parte do NCPC. Muito bem distribuída. Ninguém pode reclamar da distribuição da prova de processo civil. Uma coisa que chama muita atenção, que eu bati ali, eu peguei a prova, olhei e eu boto sempre os temas de cada questão. Eu bati ali, mas tá na ordem, o negócio aqui foi olhar, exatamente o que o examinador fez. Muito interessante. O examinador que quis cobrar um conhecimento amplo do candidato, um conhecimento de todas as partes do Código de Processo Civil. Foi essas minhas expressões iniciais aí, professor. Fica à vontade também para falar também um pouco da segunda fase. Eu sei que o professor tem bastante experiência com o professor sobre as segundas fases. E fica bem à vontade também de comentar outros temas, eventualmente achar pertinentes nessa parte. Eu fui mais ou menos até a metade da prova, aí até o direito processual civil.
como visão geral para os alunos e contribuição. Vamos lá, professor. Bom, pessoal, boa noite. Né? O professor Moisés aí fez um brilhante, usando do rito sumaríssimo, né, professor Moisés? Vou abordar aí, até a questão 70, 70 e pouco, mas não é a pretensão nossa, obviamente, dar aula hoje sobre o bojo, sobre o teor, o conteúdo em si da prova. Obviamente, vamos comentar alguma coisa em cima, mas eu acho que a equipe do Adverum, com a nossa equipe também de inteligência, que faz o levantamento, que vai poder ajudá-los para o preparo para a segunda fase desse brilhante certame, né? Nós podemos constatar o seguinte, a tendência da banca, primeiro analisando o examinador, né? Você pode pegar aqui o professor Francisco, como também estou aqui malgrado não os conheça pessoalmente, você vê o perfil das provas anteriores, você vê também o professor Marcelo Adolfo Rodrigues, promotor de justiça, já foi titular examinador dos concursos 2013, 2014, 2016, enfim. E analisando as últimas 3 provas, a gente pode perceber, como o colega falou, a instituição do Ministério Público, que não é diferente aqui em São Paulo, ela busca trazer o seu membro primeiro, que não lhe traga problemas, né? Segundo, que ele tenha, que ostente conhecimento jurídico razoável, e esse razoável no nosso meio é bastante, né? Que possa cumprir a execução das atividades constitucionais. Você percebe que a prova é eclética mesmo. Em processo penal, por exemplo, na questão 72, ela trata o quê? Uma questão importantíssima, que inclusive é objeto de resolução do CNMP, que é o poder investigatório do Ministério Público, junto com a atividade policial, controle externo. Muitos desavisados podem achar que o promotor de justiça, por mais que ele ostente poder para fazer a investigação, através do PIC, Procedimento Investigatório Criminal, né, foi objeto de clamor das ruas, onde tentaram com a emenda, né? Lembra da emenda? Tentaram nos tirar tal poder, estaria tirando da sociedade. Muitos podem confundir que o Ministério Público tem um poder limitado sobre a polícia. Isso não procede. O Ministério Público não pode presidir inquérito policial. E o Ministério Público é parceiro da Polícia Judiciária. Daí porque o examinador deixou claro aqui que não pode um membro do parquê, né, avocar a presidência de inquérito policial. Então, somente presidir o seu procedimento, o procedimento investigatório criminal. Estou no GAECO desde 2008 e presido PICs, antes era chamado de PAC, né? Chamado de PAC, Procedimento Administrativo Criminal, agora PIC, e nem tinha resolução do Conselho Nacional do Ministério Público do CNMP. Aliás, chamo especial atenção aos colegas de que a banca examinadora, ela verteu bastante para 2 coisas que não diríamos que seria a lei em sentido estrito. As resoluções do CNMP em relação ao inquérito civil e súmulas das Cortes Superiores, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Sem contar, queridos, sem contar que eles praticamente invadiram a legislação extravagante. Estatuto do Idoso, né? Estatuto do Índio, reforma agrária e aí vai. Ou seja, quem está na carreira, né? Eu estou já há esse tempo, colega também muito experiente, passou no concurso aí do Paraná e hoje é promotor do Mato Grosso do Sul. Aliás, um abraço aos colegas do Mato Grosso do Sul que me recepcionaram brilhantemente numa palestra sobre as medidas cautelares penais. Fui aí, lembrei, na verdade, em 2009, logo depois que houve a pequena reforma do nosso CPP, a mini reforma de 2008. E falando em reforma de 2008, eu notei aqui também, a exemplo das questões 76 e 75, que trataram 2 questões só sobre as medidas cautelares. Tem que saber as medidas cautelares diversas da prisão. Prisão preventiva, prisão temporária, prisão flagrante, óbvio, né? É o cargo-chefe também do promotor de justiça, que faz as postulações dessas prisões cautelares, mas hoje, com o posicionamento dos tribunais, é de suma importância que os senhores saibam os requisitos para a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Dando sequência, então, para não fugir muito e amolá-los, percebo que a questão 77 tratou da suspensão condicional do processo, para saber, no 99, chamo também a atenção para saber não ir fazer a prova sem saber diferenciação da suspensão condicional do processo
da suspensão do processo no 366, né, da citação por edital, daquele que não tem advogado constituído. Caiu a questão aqui também, né, a pegadinha estava ali, sobre a citação por edital ou por hora certa. Por hora certa não se aplica os ditames da 366. Achei, você que ainda é do júri, colega Moisés, e eu que fui por 8 anos, é uma questãozinha só do júri sobre as causas de absolvição sumária. Tem que saber, queridos do júri, os requisitos, as causas que geram absolvição sumária, a impronúncia, a pronúncia e a desclassificação para o juízo singular e não o juízo do júri. Portanto, constato aqui que o júri foi uma só, diferentemente de outros concursos. Instrução criminal, na 79, na 80, tratou de instrução criminal, na verdade falou de emendácio e mutácio libelli, tem que saber a diferença da emendácio e da mutácio, né? A emendácio, o magistrado é que faz a sentença, mutácio com aditamento, e assim por diante. Precisa saber essa diferença. Recurso também, como no júri, uma questãozinha só. Depois, em 82, começaram as perguntas relacionadas a súmulas, né? Precisa saber súmula, mais uma de recurso, mas com súmula do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Não dá mais. Devorem súmula, pega o livro de súmulas, escreva a súmula no banheiro, escreva a súmula, grave no seu pendrive, põe no carro, enfim, devore, por favor, súmula. Por quê? Digo isso porque posso falar por São Paulo. Eu fui assessor do Procurador-Geral na Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, 2008, 2009, comandando todos os GAECos do Estado de São Paulo. Lá tem um setor, acredito que não é diferente no Paraná, de recursos especiais extraordinários. Se o promotor não souber o que está assente na jurisprudência brasileira, a Procuradoria não poderá fazer os recursos e mais. Por mais que ele recorra, se for súmula, o nosso órgão de administração superior não fará o devido recurso, mesmo que pré-questionado esteja, não adianta. Então, o promotor de justiça precisa saber como é que se encontra a jurisprudência pátria, as súmulas e, notadamente, as súmulas vinculantes. Em execução penal, queridos, prosseguindo, vimos que a banca examinadora focou o trabalho do preso, né? Focou o trabalho do preso. Nós estamos a nação aí, certamente, com essa mudança governamental, com a violência que assola no Brasil, né? Não seria diferente para a questão do preso. Também tem uma questãozinha de indulto, que foi para as manchetes de jornais, né? Daí para a prova, daí... Exatamente. É importante ligar. E medicina legal me deixou saudoso, Moisés. Me deixou saudoso porque eu lembro que na faculdade eu fiz um júri simulado e nunca fiz, em 8 anos, um júri sobre essa questão. E medicina legal, a diferença entre enforcamento e esganadura, né? Clássico. Não, enforcamento e esganadura para tratar da diferença do sulco, né? Do sulco, que foi exatamente a questão 89. Né, que deu como correta, se apresenta do sulco único, oblíquo e ascendente, com profundidade desigual, pode indicar enforcamento. Por que eles querem saber? A outra justiça pega o inquérito policial, né, tá lá o cidadão enforcado, e tem que ter condições de analisar o laudo, porque pode haver uma simulação, pode haver uma participação em instigação ao suicídio, pode haver um homicídio aí premeditado com simulação de enforcamento. Então, é importante saber um pouco de medicina legal, porque, como bem sabe o colega, vai fazer um júri hoje sem conhecer medicina legal, você vai ter problema no plenário. Pode falar, colega. Verdade, bastante. Às vezes resolve só com laudo. Eu já condenei muita gente só com laudo, né? Porque às vezes muitos homicídios não tem nenhuma testemunha ocular, mas o laudo indica, né? Que foi a facada, foi a intensidade, sempre abaixo, tiro no cai deitado. Mas, olha, laudos periciais condenam mais. Tem até aquele livro, né? Os cadáveres não mentem. Na verdade, o laudo pericial mata muito os argumentos da defesa. Então, eu já condenei muita gente só com laudo pericial, sem nenhuma testemunha presencial. Exatamente, queridos. E vocês vão pegar aí o livro do professor Odon Ramos Maranhão, malgrado já falecido, mas ele, veja, é importante Delton Cross, perdão. O professor Delton Cross já falecido, tem o livro do professor Odon Ramos Maranhão, também muito bom. Só para consignar, eu fui aluno do professor Delton Cross, que também é um livro conhecido,
Nós temos que estudar, saber arraiamento de arma, tiro encostado, zona de enxugo, enfim, as formas, a questão do estupro é legal. Embora não tenha focado aqui, é importante saber. Por isso que eu volto a dizer, a banca examinadora está olhando que um promotor precisa de instrumentos para militância de arma numa comarca de entrância inicial, ou seja, o clínico geral, né? Eu estou em trança final, colega também, a gente tem especializações. No ingresso, o promotor substituto, notadamente, vai precisar saber de tudo um pouco, e esse pouco é muito, porque senão não consegue exercer. Como você falou, que impressionado aqui, direito sanitário, né? Perguntou textualmente a definição, né, de vigilância sanitária. E exatamente ele pediu a errada, né? Ou seja, o candidato tinha que saber definição para e passo de vigilância sanitária, o que vai fazer a divisão do joio do trigo, porque nós sabemos que desses 300 aprovados aí fica cabeça a cabeça para lutar caso não haja anulação de questões. Por isso que o gabarito é provisório. Outra coisa que atenção, a questão dos quilombolas, né? Questão 94, saneamento básico dos distritos sanitários e das comunidades remanescentes de quilômetros. Queria saber a correta. Desconheço no estado do Paraná, há muitos quilombolas, em São Paulo há principalmente as promotorias litorâneas cuidam muito da questão de quilombola, com exceção das questões de quilombola que versam para a competência da Justiça Federal, se for o caso. A questão do ECA também, letra da lei, aqui não teve muita questão doutrinária, letra da lei do ECA, e na minha seara, na questão da defesa do patrimônio público, e eu acho por que eles quiseram saber de tudo, tem a questão 102. A questão 102 buscava a questão errada. E a questão errada aqui, eu chamo especial atenção, na forma da jurisprudência do STJ, a contratação de serviços sem concurso público, realizada com base em lei municipal autorizadora, vírgula, não descaracteriza o ato de improbidade administrativa. Ora, aqui a questão errada, não descaracteriza. Então a resposta correta é que descaracteriza. Veja, o prefeito contrata comissionados sem concurso com base numa lei. Como é que aí o promotor vai lá e saca uma ação pública por improbidade, dolosa, pedindo inspeção de direitos políticos, reparação do dano e demissão de todos os comissionados? Aí vem na defesa, na defesa preliminar, hein? Antes do recebimento inicial, vem lá os advogados da parte, do prefeito, e falam, veja, ele tinha uma lei. Então, como é que você vai colocar no polo passivo todos os vereadores? E o poder legiferante da Câmara Municipal dos Vereadores, será que é ato ímprobo? Pode ou não pode? Então, veja que o examinador focou isso, porque é uma questão muito incidente para os mais ou menos avisados ou mais desavisados. Volto a frisar, 103 trata de resolução do CNMP, devore-se resolução do CNMP e súmula. Volto a frisar. Devore. E a legislação extravagante? Extravagante. Olha, só para finalizar agora, não amolar vocês, porque o dono da bola é o professor Moisés, né? Eu separei aqui, deu uma constatada aqui, veja. Olha só de legislação extravagante, queridos. Olha lá. Mexeu no ECA, Lei 13.440 de 17, Lei 13.517, Lei 13.641 de 18, Lei 13.715 de 18, ou seja, contando aqui, nós tivemos de importância para a Promotoria de Justiça 8 inovações legislativas. 8 inovações legislativas, queridos, sem contar as súmulas. Então, dito isso, eu já enveredo aqui para o final da minha intervenção. Gostei muito da questão número 106, que trata da lei anticorrupção, a lei 12.846 de 13, que dá exatamente sobre o acordo de leniência, e a gente vai lembrar o quê? De Odebrecht. Infelizmente, essa empresa está envolvida, não é segredo para ninguém, e foi o nosso querido estado do Paraná, que sacudiu a poeira, que mostrou a toda a nação, e isso eu faço de público, né, o meu agradecimento como promotor de justiça aos queridos colegas do Paraná, seja do MP estadual, notadamente do MP federal, que a nação foi sacudida. Não estou fazendo apologia a nenhum governo que esteja aí. Estou dizendo que está de parabéns à Justiça Paranaense e ao ex-magistrado Sérgio Moro. Portanto, não seria diferente aqui
brindar a banca, brindar uma questão relacionada ao acordo leniense. A Odebrecht, né, está fazendo, acredito que está fazendo, porque imagina só essas construtoras que contribuem para a busca da verdade real em ambas as searas, seja na improbidade, seja no crime, né, não poderem mais licitar com o poder público. Né, licitar com o poder público. Fazer um parênteses aí, professor, só para complementar essa questão da lei de corrupção, eu tenho batido bastante na tecla, os cursos que eu tenho feito, de estudar essa lei, uma lei ainda em consolidação, uma lei nova, um tema atualíssimo. Só para ter uma ideia, esses dias teve a prova do MP da Bahia, também que a gente acompanhou. A MP da Bahia, na primeira fase, teve 2 questões de administrativo de lei anticorrupção. Agora, no MP do Paraná, cai de novo. É uma lei que realmente está em voga. É uma lei que precisa ser estudada com carinho. Claro, vai poder constar a segunda fase, mas tem que conhecer um pouco mais, porque é uma lei muito importante para responsabilizar as empresas que, eventualmente, fazem esse tipo de coisa aí que a gente está bem acostumados a ver, infelizmente. E que essa lei ajuda bastante no combate, porque não pega só a pessoa física, pega a pessoa jurídica. É uma lei muito, mas muito importante, e os concursos têm percebido isso e coberto. Maravilha. E finalizando, então, como eu vos disse, legislação trabalhante, Política Nacional de Resíduos, Política de Recursos Hídricos, Lei da Mata Atlântica, Estatuto da Cidade, ou seja, não adianta só ficar, querido, no beabá, na direito ambiental, conceito de meio ambiente, né? Saber a diferença de APP, de APA, né? E assim por diante. Tem que ir a fundo nesses novos estatutos. Na questão de difusos, improbidade administrativa, perguntaram de novo sobre o CNMP, 3 questões, envolvendo o entendimento do CNMP, e sempre saber a diferenciação de ação civil pública com ação popular, porque a questão 117 faz perguntas acerca da ação civil pública, e por outro lado, a última questão aqui, uma delas aqui, agora eu perdi um pouquinho, peço perdão por isso, faz perguntas sobre a ação popular, notadamente legitimidade. Bom, queridos, é importante saber, só mais uma alerta, né? O problema de Roraima, que nós tivemos da migração, eles fizeram pergunta relacionada com a lei de imigração, a 13.445/17. Então, é importante estar plugado no mundo aqui fora, né, com grandes jornais, e, volto a frisar, a banca quer pessoas preparadas para tocar a promotoria de entrante inicial, com certeza, sabendo atuar razoavelmente no setor de difusos, idoso, consumidor, em patrimônio público, fundações. Não vi questões relacionadas a fundações, mas nós atuamos. Eu sou, aliás, que falar, também sou curador de fundações, aqui na cidade e comarca de Limeira, né? Menores, infância e juventude, e por diante. O tribunal do júri foi muito pouco, né? Investigação policial apenas uma. O que eu posso extrair aqui no grosso? Né? Aquele que estava preparado em súmulas, resoluções do CNMP, sabendo instrução criminal bem, eu acho que tocou legal de processo penal, e vamos torcer para que muitos dos senhores venham fazer parte do nosso time, como alunos e nós como professores, para juntos darmos a mão e dar a vocês o armamento necessário para esta guerra, literalmente no bom sentido, para que vocês cheguem ao exame oral, e aí muda a técnica um pouquinho, né? Porque vão demonstrar à banca que o conhecimento está quase transbordando para fazerem parte da ilustre e amada e imprescindível instituição do Ministério Público Brasileiro. Forte abraço a todos e sempre à disposição. Legal, professor Luiz aí, uma eloquência muito boa, o meu todo júri nunca perde, né? Excelente, as ponderações, muito atento, e também me chamou a atenção várias leis aqui, lei antiterrorismo, Estatuto do Idoso, a cobrança deles, diferente de outras provas de outros estados, que realmente acabam concentrando as questões no núcleo central do penal, do processo penal, do civil, do processo civil. O MP do Paraná não é de hoje, também tem por esse hábito, realmente espraiar em leis extravagantes. Ele não vai no conhecimento só o básico dos códigos mas vai nos estatutos menores de forma detalhada. Isso já se demonstra no edital, que é um edital diferente, e se mostra na prova, cobrando sim, não bota só uma leizinha lá que às vezes não cai, pode cair, e a pessoa tem que estar preparada para isso. Então, esse é o objetivo do nosso curso. O curso é de verão, na segunda fase,
com os professores capacitados para isso. E somados a isso, eu já coloquei no início, vou repetir agora, porque um detalhe até me escapou, agora eu complemento, que o professor muito bem pontuou, do nosso setor de inteligência, né? A Advério, além dos professores, né, e estudo da banca, tem o setor de inteligência que procura tudo que esses professores, desculpem, os integrantes da banca, promotores ou procuradores, no IP pode as duas coisas, fazem, escrevem, atuam, porque isso é importante. Inclusive, os alunos recebem um gráfico, recebem quem participar do curso, né? Além de, então, vai ter a rodada de simulado. Perguntas inéditas, simulando exatamente como será a prova, número de questões, tamanho de linha, mesma coisa, peças, mesma coisa. Então, vai ter uma rodada simulada, a pessoa responde como se fosse a prova, ou recebe uma resposta ideal que o professor faz, como se estivesse respondendo, complementos daquela matéria completa para dizer, olha, sobre tal assunto, tem isso, doutrina, jurisprudência, mas depois tem a correção personalizada, correção individualizada, que cada um tem que evoluir, que tem que melhorar em todos os aspectos formais, de conteúdo, isso é muito relevante. E aí mais o setor de inteligência mostrando ao aluno qual é o perfil de cada examinador, do que ele mais escreve, do que ele mais gosta, né? E mais do que isso, né? Também o setor de inteligência indica aos professores, de acordo com os examinadores e as provas anteriores, sobre que temas tem mais incidência, tem mais probabilidade. Não que a gente vai acertar todos, naturalmente, que é impossível, né? O examinador tem uma cabeça sempre inovadora, mas pelo menos, né, uma ideia dos principais temas, e com certeza muitos vão acertar, e mesmo os que não acertar, é saber fazer a prova. O melhor de tudo isso é que quando o aluno sabe fazer a prova, ele sabe como colocar no papel. Porque muita gente conhece muito o conteúdo, mas na hora de colocar no papel, às vezes não consegue se expressar de uma forma que fica tão claro, ou aprofundar todos os pontos necessários que até ele saberia. Ou às vezes vai um pouco além, pega o negócio e ele escreve muito fora. Então, formatar isso, o conhecimento associado à forma de botar isso no papel, da forma como o examinador quer, isso é fundamental e nós da Advério estamos preparados para isso. Por isso, participar do nosso time é fundamental. Quem quiser participar aí vai ser muito bem-vindo. A gente torce para que todos sejam nossos colegas, a gente precisa muito de colegas aí com força, com vontade para vir essa juventude aí, nos ajudar mais nessa tarefa que está sendo muito bem feita pelos colegas, no Ministério Estadual, Federal, entre aspas, né? Passando o Brasil a limpo, literalmente, né? Finalmente valendo muitas instituições brasileiras, e a gente tem gente com vontade, com certeza que eu sei que os que estão aí, que querem entrar, estão com toda essa vontade e o conhecimento também, né? Só basta nós focarmos aí naquilo que precisa de mais estratégia. Eu até brinco, sempre digo que na minha época não tinha isso não, professor Luiz, porque a gente estudava meio que sozinho, fazia pé sozinho, não tinha essa facilidade de ter esse acesso. Ou, eventualmente, tinha alguns grupos mais específicos, eventualmente nas capitais, ou cursos presenciais, que poucas pessoas podiam fazer agora, esses cursos online dessa forma, de forma democrática, todo mundo vai ter um acesso igual. A questão vai ser da capacidade de cada um assimilar e poder botar no papel de forma adequada. Então, esses cursos ajudam muito a democratizar e todo mundo está no nível legal. Agora, vai da qualidade de cada um, da dedicação de cada um, do empenho. Agora, quem está na frente, claro, não é só daí conhecimento. Conhecimento todo mundo tem. A questão também é estratégia. A estratégia, saber como se portar na prova, saber como fazer, saber como o examinador quer que escreva, né? Isso é muito importante, aquilo que é fundamental, que como a gente passou bem por isso, sabe como é que está aqui do outro lado, convive com essas pessoas também, assim como o professor aí falou, que foi assessor do procurador-geral aqui também no PMS, a gente convive também, assim como convive com outras pessoas. Eu mesmo no MP do Paraná tenho vários amigos, colegas. Tem um professor do mestrado, eu faço mestrado na Unipar, em Umuarama, no Paraná, em processo civil e direitos fundamentais. O professor, inclusive, foi da minha banca, olha que coisa, da minha banca. O professor Cambi é um cara muito conceituado, escreve muitos livros, Eduardo Cambi, muito conceituado, né? Professor do mestrado lá do MP do Paraná, do CIAF, que é o centro de aperfeiçoamento lá. A gente conhece muita coisa internamente, pode dizer para vocês que se tiverem o nosso time, vão com certeza evoluir mais e melhor para chegar no final e ter o que todo mundo quer, que é a aprovação, né? Esse é a nossa mensagem. Eu já vou passar aqui o código de desconto, também é importante, né? Que concurseiro nunca está com o bolso cheio, né? Sempre está apertado. Viaja para fazer concurso, despesa, hotel, viaja para cá, primeira fase 1, segunda, então a gente sabe que é apertado. O pessoal da Advério também facilita um pouquinho, dando desconto aí. Já passo o cupom de desconto, que é uma mensagem, né? Professor Luiz, quer mais complementar alguma coisa, hein, professor Luiz? Eu até queria falar, estou até procurando aqui, só que não está na biblioteca, até usar presentear as primeiras 5 inscrições com o meu livro de direito de comentários de concursos públicos do Ministério Público Brasil afora, da editora Método, né? Trata de preambular, mas tem muito doutrina de jurisprudência
Eu não dei alçada, viu, aos nossos patrões aí, aos nossos contratantes, mas já estou alunos, depois, quando nós estivermos no grupo dos alunos, professor, nós vamos fazer tem um grupo de alunos professores, onde a gente fica disponível para tirar as dúvidas diariamente, né? No fórum do nosso expediente. Aí, nesse grupo dos alunos, você sorteia esses livros aí, com certeza. Então, já estão reservados 10 livros. Eu, rapidamente, não é nem porque eu estou dando, tá? Não é para comprar nada, é de vocês. Legal. Ele explica por que está certa e por que está errada. Porque se vossas excelências ficarem no exame oral, espero que cheguem, porque a Advério é recordista de aprovação, na hora que o examinador começa a apertar a porca, não tem jeito. Não é quem sabe faz ao vivo ou se vira nos 30. Vai ter que mostrar conhecimento. E é ali que eles vão de separar, né? Os eventuais paraquedistas demagogos, que é difícil chegar no oral, um demagogo, né? Um aventureiro, mas ali que eles vão ver os mais preparados. Então, é importante que o aluno esteja bem preparado para isso. E, por fim, só para arrematar, analisando concursos anteriores, eu percebo que as peças práticas denotam que parece que eles querem mesmo um promotor já formado. Então, daí a importância de promotores da ativa estarem dando aula para vocês. Nada contra os aposentados, mas por quê? É igual hospital com clínica, queridos. Entra caso, sai caso, todos os dias. Direito vivo, direito prático. Por exemplo, estou vendo uma peça prática aqui relacionado ao concurso anterior, fala de crédito, lei municipal, de Bolsa Família. Ou seja, se o professor não está atualizado no dia a dia da prática, ele não consegue dar melhor correção a vocês. Estaremos preparados para isso, para corrigir o vernáculo, o português forense, a forma de argumentar, técnicas de definição. Você do limão faz uma limonada sem encher linguiça, formulação genérica com qualidade específica que proceda à distinção do instituto com os demais institutos que com ele guardem semelhança. Você define de física quântica a qualquer tipo de doutrina e princípios do direito. Então, é aí que faz a diferença e não podemos duvidar. É cabeça de cavalo, é milímetros de diferença a aprovação de um curso. É isso que eu queria deixar no braço. E desculpe a eloquência, mas quero falar. Eu sou italiano e promotor do júri, você já viu, quer falar e gesticula. Um beijo a todos e estamos à disposição dos nossos futuros alunos da Advério. Os italianos estão em alta, então, professor. Está em alta, italianos aí estão em alta. É vero, Cesare Battisti é a Itália arrestato em prisões. Viu? Outra coisa, só para finalizar também aqui, já estamos encerrando, mas o professor falou importante de ser um promotor que atue como se fosse pronto. Quem tem eventualmente uma atividade técnica, prática em assessor, trabalho MP tem uma vantagem, porque escreve mais, e quem não tem problema. Porque fazer, a gente corrige e ajuda a fazer, dá modelos de peças. E eu me lembro também na minha prova, que é recente, uma das últimas também, não faz muito tempo, realmente a prova de penal, lá, processo penal, uma denúncia com vários crimes básicos de roubo, laticínio, beleza. Outra coisa, uma ação civil pública, fazer uma ação civil pública sobre a vaga em creche, vaga em escola, sabe, que não tinha vaga. Interessantíssimo. Eu fiz foi uma denúncia no criminal, uma ação civil pública e teve mais uma peça, acho que parecendo civil. Ou seja, casos de atuação eminentemente práticos do dia a dia do promotor. Então, é nesse sentido aí que eu queria colocar todos, finalizando aqui a nossa live, então, passar esse cupom promocional como desconto, que a Advério lá no site vai conceder um desconto. Para quem botar o cupom de desconto, é válido até amanhã, 23 horas e 59 minutos, então tem um dia inteiro, um pouquinho mais para se cadastrar lá e participar do nosso time. Eu na segunda fase MP Paraná, MPPR. Eu vou repetir só de forma mais devagar para vocês entenderem, porque eu falo rápido, né? Mas tudo junto, em letras maiúsculas, eu na 2 fase MPPR. Eu na 2 fase MPPR. Tudo maiúsculo e junto. Esse é o cupom de desconto aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado para quem nos acompanhou. Vamos aí seguir firmes e fortes. Estude inteligente, estude Advério. Abraço, professor Luiz e os demais aí. Abraço. Abraço, Moisés, como bem disse. Estude inteligente, estude Advério. Até a próxima, pessoal.